O vento cortante sussurrava pelas ruas desertas. Lúcia caminhava apressada, o som de seus passos ecoando, abafado pela espessa camada de neblina que se estendia pela cidade. Ela sentia os olhares sobre ela, mas não ousava encarar ninguém. Tudo o que queria era sair dali, voltar para casa, se esconder no seu quarto, onde nada mais pudesse tocá-la. Mas a culpa era mais pesada que qualquer olhar. Pesava sobre seus ombros, sobre sua alma, como uma sombra que nunca a deixaria. E a cada passo sentia que algo a observava. Quer saber o que está acontecendo? Então aproveita agora e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do que vem por aí. De repente, o celular de Lúcia vibrou no bolso. Ela parou imediatamente, o medo subitamente lhe apertando o peito. Uma mensagem. Você sabia que ele não ia sobreviver? E agora? Será que você consegue viver com isso? Lúcia não conseguia respirar. Lucas. A voz que ela ouvia na sua cabeça, as imagens daquele acidente, tudo voltando em um piscar de olhos. Ela havia deixado ele para trás, falhado. E agora, alguém sabia disso. Uma sensação gélida percorreu sua espinha. Alguém estava jogando com ela, e essa sensação de ser observada se intensificava a cada minuto. Não importava onde estivesse, não importava o que fizesse, estavam sempre ali. Você acha que está sozinha? A mensagem continuou. Eu estou mais perto do que imagina. Ela não sabia mais o que era real. O que estava acontecendo era pior do que qualquer pesadelo. E você? Será que está sozinho agora? Ou há alguém esperando por você nas sombras, pronto para te fazer questionar sua própria sanidade? Se quer saber o que acontece a seguir, inscreva-se agora no canal. Mas tenha cuidado. Às vezes, é melhor não saber o que vem depois. Lúcia tentava afastar os pensamentos, mas a mensagem não saía da sua cabeça. As palavras ecoavam, se repetindo sem cessar. Você sabia que ele não ia sobreviver, mas ela sabia, não sabia. Ela sentia que deveria ter feito mais, que deveria ter evitado aquele acidente. Mas não podia ser assim. Ela tinha feito o possível. O que mais poderia fazer? Não podia se culpar para sempre. Ao chegar em casa, trancou a porta com rapidez, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto, onde se sentou na cama. A tensão no ar era palpável, a sensação de estar sendo observada crescente. O que estava acontecendo? Estava perdendo o controle? Ou seria alguém brincando com ela simplesmente por prazer? Foi quando o celular vibrou novamente. Desta vez era uma foto. A foto de Lucas, ainda no hospital, com os olhos fechados, mas algo na imagem. Algo não estava certo. Havia um detalhe que não se encaixava. Uma sombra por trás dele. Era impossível. Como alguém poderia ter tirado aquela foto? E de onde aquela sombra vinha? Não havia ninguém ali. Era uma ameaça. Ela não sabia, mas um pressentimento sinistro começava a se formar. Alguém estava se divertindo às suas custas. Mas quem? E o que mais essa pessoa sabia sobre ela? A mensagem seguinte veio logo após, sem aviso. Você não está mais sozinha. Eu te vejo. Lúcia sentiu uma onda de pânico tomar conta de seu corpo. A única pessoa que sabia de tudo aquilo era ela mesma. Ou seria... Havia mais alguém? Alguém que sabia da noite do acidente? Alguém que estava observando, esperando o momento certo para agir? O celular em suas mãos parecia mais pesado agora, como se o próprio aparelho tivesse se transformado em um objeto ameaçador. Ela pensou em sair, fugir, mas para onde iria? Não havia para onde correr. Cada esquina parecia cheia de suspeitas, cada rosto na rua, uma possibilidade de perigo. Se alguém realmente estava atrás dela, o que faria? Ela não estava preparada. Nunca imaginou que a culpa pudesse se tornar tão opressiva. Mas agora era como se ela estivesse em uma jaula, cercada por olhos invisíveis, e não havia mais como escapar. Cada passo que dava, sentia o olhar de alguém pesado sobre ela. Sentia como se estivesse sendo caçada.
Lúcia não conseguiu mais dormir naquela noite. As mensagens se tornaram uma obsessão, um tormento que não a deixava descansar. Deitada, os olhos fixos no teto, sua mente corria em círculos. Quem estava por trás daquilo? Por que ela? Por que agora? Sentia-se como se estivesse sendo empurrada para um abismo, onde cada pensamento a afundava mais fundo na escuridão. Ela se levantou com os primeiros raios de sol, mas o alívio de ver a luz do dia não veio. A sensação de estar sendo observada só se intensificou. Cada reflexo nas janelas, cada pessoa que cruzava seu caminho na rua parecia um espectro. Ninguém parecia real, todos eram suspeitos. Lúcia começou a questionar sua própria percepção do mundo. Ela estava perdendo o controle? Ou havia algo muito mais sinistro acontecendo? Na manhã seguinte, ela decidiu ir até o hospital, na esperança de encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Talvez, se visse Lucas, em seu estado de coma, sentisse que as coisas voltariam a ter algum sentido. Talvez ele fosse a chave para entender essa loucura. Ao chegar ao hospital, Lúcia ficou na entrada hesitante. Sentia um peso no peito, uma pressão, como se algo estivesse prestes a acontecer. O silêncio no corredor era quase ensurdecedor. Ela caminhou até o quarto de Lucas, mas ao chegar lá, parou na porta. O enfermeiro estava ajustando os aparelhos, mas algo estava errado. Os monitores que indicavam a atividade cerebral de Lucas estavam mostrando padrões estranhos, como se estivessem respondendo a algo. Lúcia sentiu uma onda de frio passar por seu corpo. Ela sabia que não podia ficar ali. Algo estava fora de lugar, mas não sabia o quê. O enfermeiro se virou para ela com um sorriso forçado. Ele não reagiu a nenhuma das nossas tentativas de estimulação. A situação dele não mudou. Mas os monitores, Lúcia disse, sua voz falhando, estavam mostrando atividade. Foi apenas um erro, não foi? O enfermeiro pareceu desconfortável, mas não disse nada. Apenas se afastou para dar espaço. Lúcia não conseguiu olhar mais para Lucas. O medo, a incerteza, tudo a consumia. Ela precisava sair dali. A imagem de Lucas em coma, com aqueles monitores estranhos, ainda estava gravada em sua mente. A sensação de que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação que ela não podia ignorar. No caminho de volta para casa, Lúcia olhou para o celular mais uma vez. Uma nova mensagem. Você está se aproximando do fim, Lúcia. Agora é hora de enfrentar a verdade. Volte para o seu passado, onde tudo começou. A mensagem parecia vir de dentro de sua própria cabeça. O medo a tomou por completo. O que ela deveria fazer? Ir atrás dessa verdade? O que queriam dela? Ela voltou para casa, mas não teve coragem de ir para o quarto. A casa estava vazia, como sempre foi, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ou alguém estava ali, algo a observando. Era um pesadelo ou estava começando a enlouquecer? Enquanto ela pensava em voltar para o hospital, o celular vibrou novamente. Uma foto dessa vez. Mas não era de Lucas, era de uma foto antiga, de quando ela e Lucas estavam juntos em um parque, rindo. Mas havia algo diferente. Havia uma figura estranha no fundo da imagem, algo que ela não reconhecia. E na parte inferior da foto, uma única palavra: agora. O pânico tomou conta de Lúcia. Como poderiam ter essa foto? E quem era aquela figura? Ela ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar a informação. Mas não havia tempo para perguntas. Algo estava acontecendo, e ela estava no centro de tudo. Ela foi até o quarto de Lucas, disposta a fazer algo que há muito tempo não pensava em fazer. Encarar o que havia acontecido naquela noite. O que ela não sabia, porém, era que o que ela descobriria a faria questionar ainda mais sua sanidade e sua própria história. Lúcia estava tensa ao entrar no quarto. Cada passo parecia ecoar no silêncio pesado da casa. Quando chegou à gaveta onde guardava suas lembranças mais antigas, suas mãos tremiam. Ali, ela sabia que encontraria algo.
algo que talvez explicasse o que estava acontecendo, a verdade que ela havia evitado por tanto tempo. Ela abriu a gaveta, que estava repleta de cartas antigas, fotos amareladas e papéis que pareciam ter sido esquecidos no tempo. Começou a vasculhar até que uma carta chamou sua atenção. Era uma carta de Lucas, datada de semanas antes do acidente. Ela nunca havia lido. Algo sobre aquilo a inquietava profundamente, mas ela não conseguia parar. Precisava entender. A carta começava com palavras de amor, mas logo mudava o tom. Lucas falava sobre um segredo que ela precisaria descobrir. Ele não explicava muito, mas falava sobre algo que aconteceria em breve, algo relacionado ao acidente. A última frase da carta dizia: "O que você fez, Lúcia, não pode ser apagado. A verdade virá, não importa onde você se esconda." A verdade? Lúcia sentiu a cabeça girar. A carta estava repleta de pistas, mas não fazia sentido. A culpa que ela sentia, o medo das mensagens, tudo agora parecia estar conectando-se de uma forma impossível de ignorar. Quem estava manipulando sua mente? E por que Lucas sabia de algo que ela não lembrava? As paredes ao redor pareciam apertar e o telefone vibrou novamente. Uma mensagem, mas dessa vez não havia texto, apenas uma gravação. Era a voz de Lucas, mas não era uma gravação normal. Ele sussurrava palavras distorcidas, difíceis de entender. "Você sabe o que aconteceu, o que fizemos." Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela precisava entender, precisava enfrentar o que estava oculto. Mas o que será que ela realmente fez? Lúcia não conseguia se livrar da gravação. A voz de Lucas, abafada e distorcida, repetia-se em sua mente, como um eco que não a deixava em paz. O que ele queria dizer com aquelas palavras? Você sabe o que aconteceu, o que ela sabia e o que mais ela havia esquecido. Ela passou a noite em claro, revisitando suas memórias, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia se embaralhar cada vez mais. O que teria acontecido naquela noite? Lúcia se forçou a lembrar, mas as imagens eram vagas, borradas, como se estivessem bloqueadas por uma barreira invisível. Ela sabia que algo de errado havia ocorrido, algo terrível, mas não conseguia encontrar as respostas. Foi então que uma ideia terrível se formou em sua mente. E se ela já soubesse a resposta, mas estivesse tentando ignorá-la? E se ela já tivesse feito algo irreversível? O telefone vibrou novamente, interrompendo seus pensamentos. Dessa vez, a mensagem estava escrita de maneira simples, mas carregada de uma ameaça implícita. Volte ao lugar onde tudo começou. Lá, você encontrará o que procura. Onde tudo começou? Lúcia imediatamente pensou no parque. O lugar onde ela e Lucas se conheceram. O lugar onde começaram a namorar. Era o único lugar que ainda trazia alguma lembrança de felicidade e talvez, apenas talvez, fosse o ponto de partida para tudo o que estava acontecendo agora. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que a impelia a não ir. Algo no fundo de sua mente a dizia que ela não deveria voltar lá. Mas era impossível ignorar a mensagem. Decidida a confrontar o passado, Lúcia pegou o carro e partiu. O céu estava nublado e a estrada parecia interminável. Cada quilômetro percorrido parecia afastá-la mais de sua sanidade. Quando finalmente chegou ao parque, um arrepio percorreu sua espinha. O local estava silencioso demais. O vento sussurrava pelas árvores, mas não havia vida ali. Nem crianças brincando, nem casais passeando. Apenas um vazio profundo. Ela estacionou o carro e saiu. O som dos seus passos ecoando como um aviso de que não havia mais volta. O parque parecia ter sido congelado no tempo, como se algo tivesse interrompido sua vida normal, tal como acontecera com ela. Cada banco, cada árvore, parecia observar sua chegada. Algo estava fora de lugar, mas Lúcia não sabia o quê. Andou até o ponto onde havia se encontrado com Lucas pela primeira vez. Ali, uma sensação de déjà-vu a envolveu e, ao olhar para o chão, viu algo que fez seu coração parar por um instante. Uma foto antiga. Era uma foto dela,
e Lucas, com sorrisos brilhantes, como se nada de ruim pudesse acontecer. Mas algo não estava certo. Ao fundo, havia uma sombra que não devia estar ali. Ela pegou a foto com mãos trêmulas. Algo a incomodava profundamente naquela sombra. Era o mesmo tipo de figura que ela vira nas fotos recentes, mas agora parecia diferente, mais próxima, mais ameaçadora. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o celular vibrou novamente, uma nova mensagem. Mas dessa vez, algo estava claramente errado. Não era um texto ou uma imagem, mas uma gravação, como a anterior. A voz de Lucas, novamente distorcida, mas desta vez mais clara. Lúcia, você não vai conseguir fugir. Não tem mais para onde ir, não vai mais se lembrar de quem você realmente é. A gravação cortou abruptamente e Lúcia sentiu um choque profundo. O que ele queria dizer com isso? A sensação de estar sendo observada tomou conta dela com força e por um momento ela achou que alguém estava atrás dela. Mas não havia ninguém. Apenas o vazio do parque. Apenas o eco da sua própria respiração acelerada. Ela não podia mais ignorar. Algo estava definitivamente errado. Mas o que era? E por que parecia que estava perdendo a conexão com a realidade? Foi então que ela ouviu algo. Um sussurro, tão baixo que poderia ser apenas o vento. Mas não era. Alguém estava ali. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada. Só as árvores balançando com o vento, mas algo parecia se mover nas sombras, algo que não deveria estar ali. Lúcia olhou para os lados, mas não encontrou ninguém. Era impossível. Ela estava sozinha. Ou será que não estava? O medo se transformou em pânico. Lúcia começou a correr, mas suas pernas pareciam pesadas, como se algo a estivesse puxando de volta. O caminho para o carro parecia mais longo agora, mais distante. Cada passo, uma luta contra algo invisível. Ela podia sentir o ar mais denso, a pressão crescente em seu peito. Quando finalmente chegou ao carro, ofegante, olhou para trás, esperando ver alguém, mas não havia ninguém. A sensação de perigo, de ser caçada, não a deixava. O vazio do parque agora parecia ainda mais ameaçador, e ela sabia, com um terror crescente, que algo a estava observando. Parte 5. O confronto. Lúcia dirigiu apressada até sua casa, mas ao chegar, percebeu algo estranho. As luzes estavam acesas. Ela tinha certeza de que as havia apagado antes de sair. Hesitante, entrou pela porta da frente, mas ao atravessar o limiar, um calafrio percorreu seu corpo. Havia alguém dentro da casa. A porta estava entreaberta e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. O medo tomou conta dela, e ela mal conseguia respirar enquanto caminhava devagar para o corredor. Ela sabia que alguém estava lá, mas não conseguia entender quem. O silêncio era opressor, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. E então ela ouviu o som de um sussurro baixo vindo de dentro de seu quarto. A porta estava entreaberta, mas ela não ousou abrir. O que quer que estivesse ali, Lúcia sabia que não queria confrontar. Ela se afastou, mas então, um som vindo da sala de estar. Algo se movendo. Alguém. Antes que ela pudesse reagir, a porta de sua casa se fechou sozinha e a luz se apagou. Lúcia congelou. O som da porta batendo com força ecoou pela casa, reverberando em sua mente. Ela estava sozinha, mas não estava. Algo estava errado. Seu coração batia tão rápido que parecia sair pela boca. A escuridão parecia tomar conta do ambiente e o medo se espalhava pelo ar como uma névoa opressiva. Ela se virou para o corredor, mas não ousou dar um passo à frente. O silêncio que a envolvia era absoluto, mais denso do que nunca. Só então, algo quebrou esse silêncio. O som do telefone. Ela não havia ouvido o celular tocar antes, mas agora estava claro, quase insuportável. Lúcia se aproximou da mesa de centro, onde o celular estava. Ao olhar para ele, percebeu algo que a fez gelar.
A tela estava cheia de mensagens, mas não havia nenhuma que ela tivesse visto antes. Todas eram do mesmo número, mas os textos eram tão confusos que ela não conseguia entender. Pareciam palavras distorcidas, embaralhadas, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela, mas de uma maneira completamente errada. Ela pegou o celular tremendo e leu a primeira mensagem. Você sabia o que faria, mas não conseguiu parar. A segunda. O que você fez está em sua casa mais perto do que você imagina. E então, a terceira. Agora não há mais volta. Ela olhou ao redor. A casa parecia mais escura, mais ameaçadora. Cada sombra parecia se mover por conta própria. Cada barulho parecia ser amplificado. O peso daquilo tudo estava começando a esmagá-la, como se estivesse sendo consumida por uma força que não conseguia compreender, uma força que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. De repente, o som de um arranhar baixo na parede interrompeu seus pensamentos. Lúcia engoliu em seco e olhou para a direção de onde o som vinha. Era do final do corredor, onde a luz estava apagada. Seu instinto gritou para que ela saísse dali, mas algo a impedia de se mover. Algo a mantinha ali, presa. Ela foi, passo a passo, com os olhos fixos na escuridão, que parecia engolir tudo à sua volta. Ela chegou até a porta do quarto. Estava entreaberta, e do outro lado algo se movia. Não conseguia ver o que era, mas sabia que não era uma pessoa. Era algo mais... algo terrível. O medo a paralisou, mas ela sabia que não podia mais fugir. Não havia mais para onde ir. Com um impulso, Lúcia empurrou a porta do quarto e entrou rapidamente. As luzes piscavam, como se a eletricidade estivesse prestes a falhar. No centro do quarto, algo chamou sua atenção. Uma mala velha, jogada no chão. Ela se aproximou com cautela, seu coração batendo descontroladamente. O medo de não saber o que havia dentro da mala era maior do que a necessidade de descobrir a verdade. Mas ela sabia que não poderia deixar passar a chance de entender o que estava acontecendo. Lúcia ajoelhou-se e abriu a mala com mãos trêmulas. Dentro dela não havia roupas nem objetos pessoais. Em vez disso, havia uma pilha de fotos, todas amareladas, com bordas desgastadas pelo tempo. As imagens eram nítidas, mas distorcidas. Ela viu a si mesma em várias delas, em momentos que ela não lembrava, momentos em que parecia estar assistindo a si mesma. Mas havia algo mais. Cada foto mostrava alguém de fundo, uma figura encapuzada, como se estivesse a observando. Ela puxou a última foto. Nela estava Lucas, mas não o Lucas que ela conhecia. Era ele, sim, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sem vida. E na parte inferior da imagem, uma mensagem estava escrita com letras recortadas de jornais. Você não pode escapar da sua própria sombra. Lúcia sentiu um nó na garganta, a angústia aumentando. Quem estava por trás disso? Por que essas fotos estavam ali? O que ela havia feito para merecer isso? Ela não conseguia mais entender. Foi quando o som de passos a fez congelar. Não eram os seus passos. Alguém estava vindo. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A porta estava fechada. A casa ainda estava em silêncio, mas a sensação de ser observada se tornava ainda mais palpável. Algo estava atrás dela. O pânico começou a tomar conta de seu corpo, mas antes que pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Ela ficou ali, presa, sem saber o que fazer. E então o sussurro, um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria mente. Você sabe o que aconteceu, Lúcia. Você não pode mais escapar da culpa. Nunca mais. Lúcia olhou em volta, desesperada. A casa estava ficando cada vez mais escura e ela sentia que estava sendo engolida por um abismo que ela não conseguia controlar. Ela havia procurado as respostas, mas as respostas a estavam esmagando, destruindo sua sanidade. Com um grito de desespero, ela tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada. O sussurro foi ficando cada vez mais forte, mais intenso, até que tudo se tornou uma única frase repetida. Você sabia o que faria.
Del Chase de Parte 7, o confronto final. Lúcia finalmente caiu no chão, os joelhos se dobrando sob o peso de tudo o que havia descoberto. As fotos, as mensagens, a voz de Lucas, tudo se misturava em sua mente, confundindo o que era real e o que não era. O medo e a culpa se tornaram uma onda avassaladora. Ela não conseguia mais distinguir as memórias do que estava acontecendo agora. Estava completamente perdida, sem saber mais quem ela era ou o que tinha feito. Foi então que uma última mensagem apareceu no celular, a última que ela receberia. Agora você vai saber a verdade. Lúcia olhou para a tela e o que leu fez seu sangue gelar. Você sempre soube, mas nunca quis aceitar. O acidente não foi um acidente. Você matou Lucas, Lúcia. Posso continuar para o desfecho completo, mantendo a coesão dos acontecimentos? Você disse, continue. O ChatGPT disse, claro, vamos para o desfecho, onde todas as peças finalmente se encaixam. O mistério se resolve de maneira assustadora e macabra, trazendo à tona o pior medo de Lúcia. Ela nunca foi realmente a vítima. O que ela acredita ser uma perseguição é, na verdade, a manifestação de sua própria culpa e distúrbios mentais. O horror psicológico culmina em um confronto com a verdade que ela nunca desejou enfrentar. Parte 7. O confronto final. Lúcia se levantou com as mãos trêmulas, a mente em turbilhão. A mensagem no celular parecia reverberar dentro de sua cabeça, uma e outra vez, como um grito ensurdecedor. Você matou Lucas? Aquela frase a atingiu como uma lâmina afiada, cortando o que restava de sua resistência. Ela sabia que havia algo de errado consigo mesma, algo que não conseguia entender, mas agora parecia que tudo se encaixava. Ela não queria acreditar, não podia acreditar, mas as palavras estavam lá, claras, brutais, indiscutíveis. O medo de não conseguir distinguir a realidade de sua mente distorcida estava prestes a consumir Lúcia completamente. Ela caminhou pelo corredor, os passos ecoando, cada som amplificado pela sensação de claustrofobia crescente. Era como se a casa tivesse se tornado um labirinto, as paredes apertando, o ar se tornando cada vez mais pesado. Ela chegou até o espelho no final do corredor. O reflexo não era o de uma mulher assustada, mas de alguém diferente. Havia uma estranheza na maneira como seu olhar se fixava nela mesma, uma sensação de que a mulher refletida ali não era mais ela. Ela se aproximou, os dedos tocando o vidro frio, e a visão começou a distorcer. Era como se estivesse olhando para algo que não deveria ver, algo que havia sido enterrado no fundo de sua psique. Foi então que a verdade, cruel e aterradora, começou a se revelar. O acidente não tinha sido um acidente. Ela não se lembrava do que realmente aconteceu, mas as peças estavam começando a se encaixar. Lucas estava no carro com ela. Ele estava com ela naquela noite. E por algum motivo, ela havia perdido o controle. A lembrança veio como um estalo. Uma lembrança fragmentada, cheia de buracos. Ela viu o carro saindo da estrada, viu as luzes piscando ao longe, viu o medo nos olhos de Lucas. Ele estava gritando, ele estava apavorado. E ela havia feito isso. O acidente, o impacto, o silêncio após o caos e a verdade que ela havia enterrado. Ela tinha feito tudo aquilo. Ela havia matado Lucas. Ela caiu de joelhos no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor da culpa era insuportável. Cada mensagem, cada imagem, cada som, tudo fazia sentido agora. Tudo estava sendo orquestrado por ela mesma. Não havia um perseguidor. Não havia alguém tentando destruí-la. O que ela via eram as manifestações de sua própria mente em colapso, sua própria culpa se materializando. A culpa de ter tirado a vida de alguém que amava. A casa começou a girar em torno dela. As paredes estavam se fechando, os sussurros aumentavam. Não havia mais fuga. O medo não era de ser perseguida, mas de ser confrontada com quem ela realmente era. O celular vibrou mais uma vez, mas Lúcia não olhou para a tela.
Não precisava mais. As palavras estavam gravadas em sua mente como um veneno que ela não poderia expelir. Você sabia o que fez, Lúcia. Agora não há mais como voltar atrás. Ela ficou ali, paralisada no chão, sentindo a pressão da culpa esmagá-la. A sensação de estar sozinha, completamente sozinha, era tão esmagadora quanto o vazio dentro dela. Ela havia matado Lucas. Ela o havia matado. A porta do quarto se abriu, mas Lúcia não teve coragem de olhar. Ela sabia quem estava ali. Não havia mais ninguém. A casa estava vazia. Ela estava sozinha, com suas próprias mentiras e seus próprios fantasmas. Lúcia levantou-se lentamente, sentindo as mãos tremendo, os joelhos frágeis. Cada passo que dava a levava para mais perto da verdade que ela não queria aceitar. Mas agora não havia mais escolha. A culpa a consumia, e a única coisa que restava era a realidade. O silêncio foi quebrado novamente. Mas agora, Lúcia não teve medo. Ela não teve mais medo de nada. Ela sabia o que acontecera. Sabia o que havia feito. Ela olhou uma última vez para o espelho. O reflexo de sua face estava marcado pela dor, pela angústia, mas também pela aceitação. Ela havia chegado ao fim da estrada, e a verdade, por mais brutal e cruel que fosse, finalmente havia sido revelada. Ela matou Lucas, e agora ela estava sozinha, com os ecos de sua própria culpa, condenada a viver com isso para sempre, porque no fundo ela sempre soubera. E você, o que achou da história? Conseguiria viver com a culpa de algo tão terrível? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Queremos saber o que você pensa sobre a verdade que Lúcia enfrentou. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima. E lembre-se, às vezes os maiores monstros não estão lá fora, mas dentro de nós mesmos.